Olá, povo de Deus, eu me chamo Geilson França e você está comigo para mais um vídeo. Agora, um vídeo um pouco diferente, certo? A gente vai aqui estudar um pouquinho a respeito da Semana da Paixão. Gostaria de trazer para você um vídeo sobre a Semana da Paixão. Não será um vídeo de escola bíblica dominical, ok? Mas para a gente meditar, eu recentemente conversando com um colega meu, tive a oportunidade de conversar com ele e perguntar a respeito se ele conhecia alguma coisa, o dia em que Jesus ele tinha sido julgado e depois crucificado. E ele não soube me responder e ele me falou, olha, isso é uma falha minha realmente. Então, ele não é evangélico, certo? A gente também não pode exigir tanto e nem frequenta tanto a igreja católica. Então, eu achei interessante trazer para vocês, certo, vários textos bíblicos aqui, fatos marcantes a respeito da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Já que nós estamos vivenciando a Semana Santa, seria interessante que nós meditássemos aqui um pouco sobre as Escrituras e meditasse também cada dia dessa última semana de Jesus antes da sua crucificação. Dessa feita, eu gostaria de começar com o domingo, né? O domingo da Paixão de Cristo, o primeiro dia da semana. Vamos começar com o domingo. A gente, na verdade, era para ter começado ontem, né? No domingo, primeiro dia da semana, dessa semana. Hoje é segunda-feira, então, como eu não postei vídeo ontem a respeito desse assunto, a respeito do domingo, eu vou postar o domingo e vou aqui também falar sobre um fato marcante que aconteceu na segunda-feira, tá? Então eu gostaria que você me acompanhasse durante toda essa semana. Nós vamos colocar esses vídeos aqui no canal para poder ajudar você a compreender como foi a Semana da Paixão de Cristo, ok? Então, gente, vamos começar pelo domingo. Primeiro dia da semana, que teve como fato mais marcante o chamado Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, sendo ovacionado pela multidão. O texto bíblico diz o seguinte, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosanas, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanas nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Interessante que Jesus, antes de entrar na cidade de Jerusalém, chorou ao vê-la. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Então Jesus está aqui mostrando para está aqui lamentando, é uma lamentação de Jesus sobre a cidade, por quê? Porque não receberam, não compreenderam o dia da sua visitação. E interessante que nesse domingo de Ramos, o povo recebe a Jesus com ramos, né, jogando e dizendo bendito, hosanas nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E quando mais ou menos uma semana depois está crucificando a Jesus como Salvador, né? Por isso que Jesus ele chora sobre a cidade de Jerusalém, exatamente porque o povo não compreendeu o dia da sua visitação. O povo não entendeu. Então, o entendimento, irmão, é de suma importância para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus e compreender a vontade de Deus. Os judeus não compreenderam. Infelizmente mataram Jesus e até hoje não compreendem, muitos deles, né? Não compreendem que Jesus ele é de fato o Messias, ok? Isso aconteceu no primeiro dia da semana, né? No domingo. E aí vem a segunda-feira da Paixão de Cristo,
Os fatos mais importantes que nós destacamos aqui, o primeiro foi Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Jesus, passando pela figueira junto com seus discípulos e com fome, deseja comer o fruto da figueira, porém, apesar de toda a beleza das folhas da figueira, nela não havia fruto. Então, apesar de toda a beleza, de toda a aparência, ela não tinha fruto. Você vai encontrar em Mateus capítulo 21, versículos de número 18 até o versículo de número 22. A palavra do Senhor diz: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e visitando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente essa figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis com que foi feita essa figueira, mas até se a este monte dissestes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Observação aqui: Jesus aproveita para ensinar pelo menos duas coisas. Primeiro, que se nós tivermos fé e não duvidarmos, poderemos dizer para os montes ou para qualquer situação: saia daqui e lança-te no mar. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, porque em outra passagem bíblica, Jesus ele diz: se a minha palavra estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, vocês podem pedir qualquer coisa e vos será feito. Mas fica aqui, certo, a condição. Nós temos que estar na palavra e dentro da vontade de Deus para que nós possamos realizar e ver as nossas orações respondidas, ok? Tudo que pedimos em oração, nós vamos receber. E a segunda coisa que nós aprendemos, né, com essa parábola da figueira, essa passagem da figueira, o segundo fato que nós aprendemos, melhor dizendo, já passando por fato, né? O segundo fato da segunda-feira que nós temos na Bíblia é sobre a purificação do templo. E aqui eu acho que é um fator determinante para a crucificação de Jesus, né? Porque Jesus ele se opôs à venda no templo. E tudo que envolve dinheiro, meu querido, pode ter certeza que vai haver perseguição. Se você se lembra, recentemente teve uma moça cantando sobre fariseus, agora me fugiu aí o nome da música, né? Alguma coisa de fariseu. Sei que a cantora é Aimee Rocha, se eu não me engano. Então, isso revoltou muitas pessoas. Por quê? Porque mexe com o bolso, mexe com dinheiro. Então, quando você canta ou prega algo que vai mexer com dinheiro, que vai mexer com alguém, e essa alguém fica incomodado, você pode ter certeza que no fundo de tudo isso tem alguma coisa financeira em torno dessa situação, certo? Então, isso aconteceu, por exemplo, também quando Jesus expulsa todos os vendedores do templo, pois estava fazendo do templo balcão de negócios. Está em Mateus capítulo 21, verso 12 e 14. Assim é a palavra do Senhor. Então, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele curou todos eles. Gente, nós vemos que a partir desse momento, né, os fariseus eles disseram assim: rapaz, quem é esse? Quem é esse que está querendo impedir que a gente faça as nossas coisas aqui dentro do templo, né? Nós temos que fazer alguma coisa para parar esse cara, porque senão todo mundo vai estar seguindo ele e a gente vai perder dinheiro, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu também, foi um dos motivos pelo qual, além de todos os outros motivos, que levou Jesus à crucificação. Okay? É claro que já estava no plano de Deus, mas esse foi um fator realmente que incomodou os fariseus e fez com que os fariseus planejassem juntamente aí, cooptando os Judas, sacrificasse Jesus, né? Matasse Jesus. Então o interesse deles era realmente fazer com que Jesus deixasse de existir de uma vez por todas, né? Então, gente, é isso.
Falei do primeiro dia da semana, domingo, né, sobre o domingo de Ramos, e falei do segundo dia, 2 fatos marcantes, que foi quando Jesus secou a figueira. Nós aprendemos 2 coisas sobre essa situação, né, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Nós aprendemos que se nós tivermos fé e não duvidar, podemos dizer aos montes, sai daqui e ir para acolá, e ele vai, ou seja, vamos ter fé e vamos na vontade do Senhor, falei, né? Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, se a palavra de Deus estiver em nós, a gente pode pedir o que quiser, segundo lugar, né? E nos será feito. E em segundo lugar, segundo fato marcante, foi exatamente a purificação do templo, quando Jesus expulsou os cambistas do templo, porque estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio, tá? Então são esses 2 fatos marcantes, 2 fatos marcantes na segunda e um no domingo. Espero que vou ajudando, espero que vocês vão meditando, só o começo, tá? Então vamos meditar cada vez mais aí nessa última semana da crucificação de Jesus Cristo, e a se compreender um pouco mais a respeito da paixão de Cristo, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Eu sou Geilson Franz, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.